voltamos aos invertebrados com plateumintos. Os plateumintos são os vermes de corpo achatado. Então, nós temos aqui os plateumintos e os exemplos das classes Trematoda, Tubelária e Cestoda. Quando nós temos esses nomes mais, para a questão da biologia, nos parece tão distante. Mas nós conhecemos o trematoda, é o esquitossomo. O esquitossomo é o que ocasiona a esquitossomose. E o que ocasiona a esquitossomose ocasiona a barriga d'água. Então, aí ficou mais próximo, né? Ficou mais a coisa do, eu já ouvi falar, eu já conheço. Mas realmente, como trematoda, não é muito comum. Tubelária, a tubelária, ela é famosíssima. Olha o esquema, quem já teve desfolhando o livro de biologia na parte do reino animal, sempre esbarra com qual animal? Planária. Porque a planária ela é utilizada para vários estudos. Então, realmente, a planária ela está presente, nós estamos no esquema dela e a classe dela é tubelária. Classe cestoda. Cestoda, o esqueminha talvez não dê para imediatamente identificar, mas é a solitária. Então, a solitária está presente na classe cestoda. Então, vamos à classe tubelária. A planária, ela está presente, em ambientes úmidos, ela vive entre as folhas e nós temos aqui a planária com mais estrutura, no caso, como estamos no plateuminto, já vimos quais? Poríferas e quinidárias, então cada vez mais vamos encontrar mais estruturas. Então nós vemos aqui a faringe, que nos indica que a faringe já foi completa, não é um início de faringe, a boca e o poro genital. A planária tem uma característica muito interessante, ela tem uma capacidade de regeneração. Então, se você fizer um corte na planária, se você chegar aqui, por exemplo, fizer um corte assim, vamos fazer um corte nessa planária, a metade de baixo você destacar e a metade de cima, cada metade se regenera. Então, essa parte aqui vai regenerar de cima. Essa de cima vai regenerar de baixo. Então, mas e se eu fizer um corte assim, ela vai se regenerar? Vai. Cada metade vai se regenerar. Então, a planária, ela tem essa capacidade de reprodução assexuada quando ela é lacerada, quando ela sofre corte, A laceração nada mais é do que um corte. E aí nós visualizamos internamente essa planária com a epiderme, os cordões nervosos. Nós não tínhamos visto sistema nervoso com tanta ênfase, Então se apresenta num grupo dos plateumintos com mais ênfase o sistema nervoso. E nós temos a esquitossomose, que é ocasionada pelo esquitossomo. O interessante é que a fêmea passa a maior parte do tempo dentro do macho. Então, esse aqui maior é o macho. Esse aqui menor, saindo por aqui, saindo um pedacinho aqui, é a fêmea. E como esses indivíduos vivem dentro de outro, eles são parasitas, eles têm adaptações para não serem expulsos do organismo. Então, eles têm o quê? Ventosas. Então, quando ocorre uma contaminação pelo esquitossomo, o que acontece? Ao chegar no seu intestino, ele faz o quê? Ele gruda, fica totalmente preso por conta, a fêmea tem ventosa e o macho tem ventosa também. E por que dessa situação das ventosas? Porque o nosso intestino tem contrações para eliminação de resíduos da digestão. Se não fossem essas ventosas, esse esquitossomo, ele iria ser eliminado. Então, eles têm adaptações, são parasitas que têm adaptações para se manter fixo dentro do corpo do hospedeiro. E o esquitossomo, ele ocasiona a esquitossomose ou barriga d'água. Ele ocasiona o que se chama de ascite, que é aquele volume no abdômen que é por acúmulo de água. Então, o esquitossomo, como ele se localiza no intestino, existe tratamento, existe medicamento que é administrado e aí esse esquitossomo morre e efetivamente
será eliminado nas fezes. Então, o esquitossomo é um trematoda, eles têm adaptações por conta de serem parasitas e a fêmea geralmente vive dentro do macho. Eles ficam ali. Nós temos até aqui a visualização do canal ginecófero, que significa o quê? Que é o local da reprodução. Eles aqui reproduzem, nesse local ocorre, né? Ocasiona nada. Nesse local ocorre a fecundação e essa fecundação, a eliminação de ovos, que nós eliminamos o quê? Pelas fezes. Então, o esquitossomo, ele consegue se manter dentro do hospedeiro, porque ele se fixa e dentro do hospedeiro ele realiza a fecundação, a reprodução dele. Então, nós temos a classe cestoda, que são as solitárias, né? Por que esse nome? Ó, detalhes da solitária. Por que esse nome vulgar solitária? Então vamos do início da história. Quando você faz a ingestão de carne de porco ou carne bovina mal passada, esse animal, esse invertebrado pode estar presente. Ah, então toda a carne de porco, toda a carne bovina vai estar contaminada? Não necessariamente, mas tem como você levar ao microscópio e visualizar? Então, como é difícil você visualizar, você fazer esse monitoramento, o ideal é você fazer um bom cozimento dessas carnes. E temos que lembrar que existem o quê? As carnes que são outras modalidades dessa carne bovina, essa carne suína. Como assim? No caso da carne bovina, o hambúrguer. No caso da carne suína, a linguiça, a salsicha. Existe inclusive hambúrguer que é feito de carne bovina e carne suína, né? Que é a carne do boi e a carne do porco. Então, muito cuidado com o bife, com a costelinha de porco, né? E esquece aquela história, é só passar limão que mata. Isso não existe, ok? O que mata é o pleno cozimento da carne. Porque eu vejo muito isso por aí. Eu vou em algum lugar e tal, as pessoas comentam: passa limão, bota bastante limão, que mata. Se fosse assim, tomaríamos uma limonada junto e resolveria o problema. Então, o limão, ele não vai resolver o problema, ele não vai matar a solitária. E uma vez um aluno meu me perguntou: mas professora, se eu fizer o bom cozimento e essa carne estiver contaminada, eu vou comer essa solitária? Eu falei: vai. Mas ela vai estar morta. Então, não vai fazer nenhum problema para você e você vai eliminar, junto com os resíduos. Então, esse pleno cozimento é para você se resguardar. Se ela estiver contaminada, as solitárias, né, as tênias, elas vão morrer. Se não tiver, de qualquer forma, você também se livra de contaminação de outro agente, como bactérias, como fungos, ok? Então, vamos lá. Por que ela recebeu esse nome de solitária? Na realidade, quando você faz a ingestão da carne contaminada, não existe essa possibilidade de você ingerir apenas uma tênia, que o nome dela científica é Taenia solium, e tem a outra que é Taenia saginata. Não existe essa possibilidade de você ingerir apenas um. Você vai ingerir um grupo. Quando você ingerir esse grupo, elas dentro do seu intestino, elas vão brigar entre elas, competição intraespecífica, porque são indivíduos da mesma espécie, só lembrando do nosso momento que nós vimos em ecologia, né? As relações ecológicas. Então, uma competição intraespecífica e uma sobrevive. Aí pode pensar assim: mas só vai ficar uma solitária, não tem problema. Cada solitária, apesar de ficar só ela vai por dentro do seu intestino, vai vivendo, pode atingir 8 metros. Como assim pode atingir 8 metros? É só lembrar que desde a sua boca até o final, que é o ânus, seu tubo digestório, já tem o tamanho de 8 a 12 metros. Então, ela vai crescendo lá por dentro do teu intestino. Ok. Então, na realidade, a solitária, quando você faz a digestão, você não ingere só uma. Esse nome é porque elas competem entre si e apenas uma sobrevive. E a estrutura da solitária? Ela tem o escólex, que é a cabeça da solitária. Ela tem o rostro, onde tem alguns ganchos.
E ela também tem ventosas, porque vive dentro do intestino. Então ela tem uma adaptação, além do rosto, né, que são ganchos, ela tem as ventosas, que é para se fixar na parede do intestino do hospedeiro. Ela tem aqui, entre a cabeça, né, que é os cólex, e as proglótides, tá vendo? Que tudo delas são proglótides, tudo proglótides. Então vamos lá. As proglótides que vão seguindo. Então, o que são as proglótides? Olha aqui o destaque da proglótide. A solitária, ela é hermafrodita. Ela tem a capacidade de produzir espermatozoide nos testículos e óvulos nos ovários. O que significa isso? Que ela tem a capacidade de ir se desenvolvendo. Apenas uma vai se desenvolvendo. Então, quando ela libera essas proglótides, já tem ovos dentro. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ele está contaminado, porque é uma forma de contaminação, né? Quando ele está contaminado pela solitária, está infectado, parasitado, todos esses termos. Vocês podem esbarrar com um desses termos nas questõezinhas que vocês vão fazer em concurso. Então, contaminado, infectado, qualquer um desses termos é válido. Pela solitária, ele, na hora de eliminar, ele vai receber o medicamento. Quando ele receber o medicamento, ele vai fazendo uso. Ela vai morrer. Ele tem que observar, ou pelo menos, né, alguma parte dela vai se destacar. Ele tem que observar se liberou a cabeça. Porque se ela tiver 8 metros e tudo se destacar e não liberar a cabeça, o que vai acontecer? O indivíduo vai parar de tomar o medicamento achando que já se livrou e, por acaso, o medicamento só destacou as proglótides e não matou a cabeça, ela vai começar tudo de novo a partir da cabeça. Aí meus alunos me perguntam, professora, como é que faz isso? Como é que vê se saiu os cólex, que é a cabeça da tênia? Infelizmente, tem que observar as fezes. Quando eu falei isso, vocês ficaram horrorizados. Como, professora? Observar as fezes? Tem que fazer, né? Tem que eliminar as fezes em um local que você possa ir ali remexer e observar se foi eliminado os cólex. Só assim você se livrou dessa solitária. Porque se os cólex ficar dentro do hospedeiro, todas as proglótides vão surgir novamente. E uma observação. Quando você é contaminado pela tênia, ela pode ocasionar 2 problemas. Teníase, quando é solitária, parasita o intestino. E aí ela vai acabar se alimentando dos nutrientes que você faz ingestão. Vai te dar mal-estar, anemia, fadiga, essas consequências. Mas algumas tênias, ainda em fase de ovo, porque você ingere em fase de ovo, cisticerco, alguns desses cisticercos, eles atravessam a parede do intestino, caem na corrente sanguínea e fica procurando um lugar dentro do teu corpo. Fica procurando um lugar que tenha tantos nutrientes quanto o seu intestino. Qual é outro lugar que vai ter tantos nutrientes quanto o seu intestino, que precisa de nutrientes todo o tempo? A cabeça. Então, esse cisticerco, que ainda é o ovo da tênia, pode se instalar na cabeça, esse ovo rompe, e aí a doença é denominada cisticercose, em que essa tênia vai crescer na sua cabeça. Então, para evitar essas possibilidades, é melhor o cozimento da carne do boi, a carne bovina, a carne de porco, a carne suína, ser feito efetivamente. Não vamos arriscar, ok? Então, nós temos agora os nemateumintos. São vermes de corpo cilíndrico. Estávamos vendo qual grupo? Vermes de corpo achatado, os plateumintos. E aí temos aqui como exemplo o ascaris, que é a lombriga, e a filária, que ocasiona filariose ou elefantíase. Então, nós temos aqui o exemplo de um ascaris macho, e esse exemplo nos demonstra o quanto de complexidade, né? Estamos evoluindo na escala dos invertebrados, o quanto de complexidade. Então, nós temos a boca, nós temos toda essa parte de sistema digestório um pouco mais desenvolvido, porque nós conseguimos visualizar a faringe, o intestino e um poro excretor.
E aí nós, além disso, podemos perceber um gânglio cerebral. O que é um gânglio? É como se fosse uma bolinha, tá? Um gânglio é como se fosse uma bolinha surgindo. E um cordão nervoso dorsal. Um cordão nervoso, só o cordão. Lembra, estamos em invertebrados. Então, não tem nenhuma situação em relação a cordão nervoso como ocorre nos vertebrados. O cordão fica aqui livre. É só lembrar que é uma situação de uma lombriga, né? Eu até coloco o esquema ao lado para a gente perceber bem. Então, a lombriga também é por uma alimentação, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa ingestão dos alimentos contaminados. E aí, nós percebemos aqui a cloaca e uma espícula peniana, que já seria alguma coisa iniciando um aparelho reprodutor. Então, a lombriga, que é o Ascaris, está presente aí no grupo dos nemateumintos. E os nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico. Então, fechamos esse bloco.